Oi, para você que está escutando o Produdiz, podcast sobre o mundo de produtos digitais, onde a tecnologia e a vida real se encontram. Eu sou a Ingrid e hoje a gente vai falar de algo que quase todo PM deixa para depois, que é planejar a própria carreira com a mesma seriedade que planeja um roadmap de produto. Quando a gente fala de roadmap de carreira, muita gente pensa em cargo, salário, empresa, mas um bom roadmap começa antes disso, com clareza, escolhas difíceis e principalmente renúncias. 2026 começou, a gente está na primeira semana do ano e hoje a gente vai falar de como decidir para onde ir, para não deixar qualquer oportunidade virar uma distração. Para essa conversa eu trouxe duas pessoas que pensam carreira em produto de forma muito prática e realista, que é a Dai e a Camis. Esse tema eu decidi por um conteúdo que eu assisti delas duas, e aí eu trouxe as duas aqui pra gente bater um papo sobre carreira e sobre roadmap de carreira. Então, Dai, Camis, quem são vocês fora do LinkedIn? Contem aí pros ouvintes um pouquinho de vocês. Eu achei essa pergunta difícil, fiquei pensando que eu ia responder sobre ela, porque eu percebi que eu gosto muito de falar do meu trabalho e as outras coisas eu não gosto muito. Então, então já começa aí. A Ingrid falou para trazer coisas pessoais, tá aí uma coisa pessoal minha. Mas quem sou eu fora do LinkedIn? Eu fiquei pensando e eu lembrei muito de uma frase que eu escuto desde criança, assim, que é: eu sou uma filha criada pro mundo, assim, meus pais sempre falaram isso, eu tô criando filha pro mundo. Então acho que no final eu sou uma pessoa muito desenrolada, assim, eu sou comunicativa desde sempre. Lembrei que, tipo, quando eu era criança, meus parentes falavam que eu gostava de viajar comigo, porque eu ia contando piada durante todo o caminho. E eu Ai, acho que amei. isso de eu acho que isso, de certa forma, diz um pouco sobre mim hoje, assim. Eu descobri que acho que eu sou boa em levar essa energia para outras pessoas e usar isso como uma ferramenta também de construção de time, de engajamento, para ensinar outras pessoas de uma forma mais leve. Então, para mim, acho que essa foi uma das grandes descobertas desse ano, assim, de aceitar aquilo que eu sou boa. Mas eu também amo livros, eu amo jogar conversa fora e sentar numa conversa de boteco. Esse ano eu descobri a paixão pela corrida, então tô treinando para fazer uma primeira prova longa. E uma curiosidade sobre o papo é que eu acho que na minha cabeça eu sempre tive uma crença limitante, assim, de que eu não podia dar errado. Então, acho que foi assim que eu comecei a me planejar muito na minha carreira, porque eu achava que as coisas não podiam dar errado. Então, de certa forma, isso me ajudou a construir roadmaps de carreira para fazer as coisas darem certo. Então, tô animada para esse papo, para falar sobre isso. Ai, amei. Minha mãe sempre fala isso também. Às vezes ela fala que ela me criou pro mundo demais, que eu sou muito à frente. Eu vou roubar essa sua apresentação, amei. Dai. E eu ia falar da corrida que eu te acompanho, né? E eu vejo que você tá correndo. Comecei a correr de verdade nesse ano também, então tô feliz. A gente já marca aí umas provinhas juntas também. É isso. Boa. Vamos puxar a Cami para essa também. Boa, eu topo. Gosto da ideia. E enquanto a Dai estava falando, eu fui pensando que, de certa forma, eu não sou oposto, mas eu tenho a impressão que as pessoas assumem que eu sou mega extrovertida, que eu vou ser aquela pessoa que vai ter, sei lá, tipo, vai estar falando sem parar. E na vida real não é bem isso, assim. Então eu fico muitas vezes mais na minha e as pessoas confundem o quem é a pessoa de Instagram versus a pessoa da vida real. Mas eu sou uma pessoa que muita gente acha que eu tenho cara de good vibes e tal, mas no fundo eu sou mega inquieta, eu passo pouquíssimo tempo em casa, eu gosto sempre de estar fazendo alguma coisa, assim, sabe? E normalmente ao ar livre, eu sou uma pessoa que gosta de acordar cedo para dormir cedo também. Amo esporte, então esporte é uma coisa que permeou minha vida sempre, então acho que isso diz muito sobre mim. Que mais? Eu gosto de ler bastante, porque, um fun fact é que eu não vejo televisão, eu não tenho paciência para televisão, então eu não vejo nada de série, nada de filme, então eu acabo lendo no lugar disso, ou vídeos curtos em Instagram, que eu sou meio viciada mais do que eu deveria. E e é isso, assim, acho que um pouco sobre mim. E aí, falando um pouco sobre produtos e sobre o que a gente faz, eu sempre falo que eu caí no mundo de produtos por sorte, de paraquedas. Então, eu entrei como trainee na DASA, a DASA estava passando por uma transformação digital. Eu entrei lá, meu chefe olhou para mim e falou: ai, Camila, você tem cara de ser inteligente, vai lá ser PO. Não fazia ideia do que era isso, e acabei me apaixonando e trabalho com isso desde então.
Ai, muito legal. Sabe que eu tinha quando eu vi a Camis agora, né, gente, no Product Camp, e eu percebi que você é um pouquinho tímida, então eu acho muito legal, porque as pessoas elas conhecem a gente pelas redes, e eu também passo por isso, né, que, por exemplo, acha que eu vou ser pessoa que faço muito networking, falo com todo mundo, e eu não sou, eu sou mais reservada, não falo tanto de mim nas rodas, e aí todo mundo fica: "Uai, mas eu achei que você era muito pra frente e tal", eu falei: "Não necessariamente", então bem legal, Camis. Adorei Inclusive, conhecer. pra mim, o Instagram foi um ótimo jeito de fazer networking sem precisar fazer, sabe? Eu não Nossa, ter que ir sim. atrás das pessoas, as pessoas podem vir falar comigo e aí fica mais prático. Exato, o network para tímidos, né. Para Uhum. mim foi o LinkedIn, assim, eu comecei postando no LinkedIn, então para mim não ter que mostrar meu rosto era maravilhoso, porque as pessoas podiam saber o que eu pensava sem estar me mostrando ali, então muito legal. Gente, falamos aqui, né, de como a gente chegou um pouquinho aqui na carreira e o tema é roadmap. Acho que como pessoas de produto, né, para você que está escutando, que não é de produto, roadmap é um tema muito comum e muito frequente para a gente que trabalha no mundo de produtos digitais. A gente precisa estruturar um plano, né? Como a gente sai de um planejamento mais antigo ali, de planilhas e cascata, o roadmap é aquilo que a gente constrói para saber o que, que vai vir aí do nosso produto, quais são as evoluções. E as meninas, né, trouxeram esse conceito do roadmap de carreira, e é por isso que eu trouxe a gente aqui para conversar sobre isso e como que eu queria que a gente começasse a falar, né, o que que é um roadmap de carreira, né, então o que que vocês enxergam como montar o roadmap e qual que é o primeiro passo, né. Muita gente me pergunta: "Tá, o que que eu devo fazer?". Antigamente tinha aquela pergunta, né: "Faz certificação? Não faz?". Então eu queria ouvir de vocês, o que que é um roadmap? Vocês logo de início vocês montaram o roadmap de vocês de carreira ou não? Me falem um pouquinho aí de pra gente começar a falar do tema. Deixa eu puxar aqui. Acho que tem um ponto, né, que a gente estava até conversando se primeiro vem um objetivo ou primeiro o diagnóstico, como que a gente monta um roadmap. E isso até bate um pouco com a nossa carreira, assim, também. Normalmente, quando você está começando como produto, o seu roadmap é aquela lista de tarefas que você tem que fazer, né? Então, o seu roadmap de now, next, later é quais features você vai entregar no primeiro trimestre, quais você vai entregar no segundo. E conforme a gente vai ganhando maturidade, mais contexto de negócio, a gente vai mudando o roadmap para ser mais objetivos estratégicos, né? Então, quais resultados eu quero atingir e quais iniciativas que eu vou fazer para chegar nesse objetivo. E o roadmap de carreira, ele segue essa mesma estrutura. Então, quais são os meus desafios quando eu penso na minha carreira e o que eu vou fazer para atingir esses desafios? Então, eu tenho um desafio muito grande com dados. Eu não consigo, eu sinto um bloqueio, eu tenho dificuldade de comunicar, ou eu tenho dificuldade de analisar. Então, se isso é um desafio para mim e eu vejo que isso é importante para eu crescer profissionalmente, o meu roadmap, ele vai ter como um objetivo evoluir em dados e eu vou ter que trazer iniciativas para trazer essa evolução. E aí entra o nível de senioridade, né? Talvez se eu estou muito crua naquele assunto, eu vou começar com livros, com cursos, seguindo pessoas, consumindo conteúdos gratuitos. Agora, se eu já passei desse nível, o meu roadmap ele tem que estar com conexões mais estratégicas, eu tenho que construir cases, eu tenho que me expor a situações que eu vou ter que me desafiar para aquilo. Então, o roadmap de carreira é isso, é você conseguir vincular aonde você quer chegar profissionalmente e como é que você vai dividir essa sua escadinha, né? Porque não tem como você querer ir de júnior a sênior em 6 meses, em um ano. É uma escadinha. Então, o roadmap é uma forma de te ajudar a construir essa escadinha sem se frustrar tanto no meio do caminho, porque o roadmap, ele te dá essa visão de curto, médio e longo prazo e te permite ir celebrando as pequenas conquistas, sabe? Então, para mim, um roadmap de carreira é essa junção de expectativas com objetivos que eu quero alcançar e o como eu vou fazer para chegar lá. Não sei se a Cami quer me complementar também. Sim, eu concordo com o que você foi falando e acho que a segunda parte da pergunta era se eu já sempre tive esse roadmap de carreira e a verdade é que não.
Então, acho que a primeira parte que antes de para você construir um roadmap, assim como em produto, você primeiro tem que pensar no discovery, então fazer a descoberta do que você gosta versus o que você não gosta, para depois ir para o delivery, e aí você vai lá e vai para sua entrega. Então, eu acho que no início da minha carreira, eu não tinha esse momento de descoberta clara. Acho que às vezes eu até tinha assim, eu quero ganhar tanto, sabe? Mas não necessariamente eu entendia o que que no que eu era boa, no que eu não era e como que eu poderia progredir. Então, eu acho que esse início é importante, essa parte também de autodescoberta que eu fui aprendendo aos poucos para depois estruturar um roadmap que fizesse sentido. E eu acho Sabe e que eu concordo total com a Camis, porque faz sentido a gente começar desestruturado, né. Depois que a gente vai pegando a malícia, aí a gente recebe um feedback, né. A Dai falou essa questão de dados. Poxa, a primeira vez que eu tive que montar um dash sozinha, foi quando eu percebi que eu não sabia montar um dash sozinha. Então tem essa parte, né, que vem ali, alguém dá um feedback pra gente, e tem os nossos desejos também, né, tipo: "Ah, eu quero aprender isso", e a gente põe no nosso roadmap. Então, super também passei por isso de não ter e ir só vivendo e depois perceber que eu tinha que ser mais intencional, né. eu acho que tem um ponto, assim, também que acontece, que você tinha perguntado, né, tinha uma perguntinha aqui se era o que vinha primeiro, né, o diagnóstico, que é tudo isso que a gente tá falando, ou o objetivo. E eu percebo que quando a gente não tá nessa jornada de autoconhecimento, os nossos objetivos, eles ficam muito atrelados a coisas externas, né. Então, são os exemplos do LinkedIn, é a Ingrid que foi promovida a tal cargo, então eu quero o cargo da Ingrid, é a Cami que está postando conteúdo, então eu também quero postar conteúdo, é o blogueiro que você viu, é o diretor que você se espelha. Então, quando você não tem muito repertório ainda, as suas referências são externas. Então, é comum também vir objetivos que talvez não tenham nada a ver com você. E tá tudo bem. Então, por isso que eu acho que a primeira coisa é o autoconhecimento, esse diagnóstico, para aí sim você descobrir o que faz sentido, não ficar colocando a sua carreira medindo com o sucesso do outro ou com a régua do outro, sabe? Porque essa comparação, ela cria, uma realidade que muitas vezes pra gente é impossível de atingir, né. Então, a gente não sabe uma coisa que eu vejo, assim, a gente não sabe o background do outro, né. Então, às vezes, a pessoa vem de um perfil mais técnico, e aí uma vaga técnica vai ser mais fácil para ela, né. Então, a gente ficar se comparando ali uma coisa que eu vejo também, que eu queria falar com vocês agora, essa questão de fazer um monte de curso, ou ir colocando um monte de coisa no backlog ali, estudando um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí eu tenho essa visão que muitas vezes a gente vai estar ocupado, né, fazendo um monte de coisa, mas não tá evoluindo de verdade, né. Eu queria entender de vocês como lidar com isso, não deixar essa pressão de ficar comprando um monte de coisa, né, tomar conta da gente, assim, como que vocês veem isso? E nessa vibe de falar de comparação, o que eu sempre falo é que comparação sempre é injusto, porque a gente sempre se compara então eu, Camila, com várias pessoas ao mesmo tempo. Então eu vou abrir o LinkedIn e eu vou ver que a Day acabou de lançar a mentoria, eu vou ver que a Ingrid bateu 20.000 seguidores no LinkedIn, eu vou ver outra pessoa que foi promovida. Então sou sempre eu, Camila, me comparando com várias pessoas ao mesmo tempo e essa pressão, né, da comparação. E isso é um ponto, e o outro ponto é que a gente nunca sabe o que está passando na vida dessa pessoa. Então eu sempre dou exemplos meus, já teve momentos em que eu estava muito bem profissionalmente, a gente tinha lançado um negócio, tipo, foi pra mídia e tal, e eu tinha acabado de terminar um namoro, eu não conseguia comer, eu estava emagrecendo sem parar e tal, e eu não estava feliz. Então você nunca sabe o que está acontecendo na vida do outro, então acho que esse é um ponto em relação à comparação. E aí, o outro ponto que a gente estava falando sobre ter muitos cursos e fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu vejo que isso acontece principalmente com mulheres, de sempre se sentirem inseguras e sempre acharem que não estão prontas para fazer alguma coisa. E aí, consequentemente, você precisa de um curso para algo. E eu não acho que isso é verdade. Eu acho que a gente acaba aprendendo muito mais quando a gente coloca a mão na massa, mesmo sem saber. Sabe, eu, tipo, não sei, mas eu vou dar um jeito. E aí, consequentemente, você acaba aprendendo mais do que, eu vou fazer o curso, ver todos os livros e etc. E se você vai ver na vida real, na prática,
você acaba aprendendo mais rápido também, muitas vezes. E um pouco sai um pouco do mundo da teoria, que é o mundo do Vale do Silício, ou que seja, que você acha que é necessariamente daquele jeito, e muitas vezes não é assim, e a gente acha que é. Então, um ponto que eu sempre falo, assim, vai muito de perfil, né? Então, eu tenho amigos que são super autodidatas, que você vai olhar o LinkedIn deles, não tem nenhum curso, mas a pessoa é uma gênia, assim, porque ela vê um vídeo no YouTube e pronto, ela tem aquele conhecimento dentro dela e ela consegue tocar a vida dela com base nisso. Eu sou uma pessoa super metódica, assim, eu sempre gostei de estudar, fazer planilhinha, fazer planner, e desenhar, e fazer resumo, e grifar o livro. E isso sempre funcionou pra mim. Então, durante muitos anos, eu fui exatamente a pessoa que a Ingrid trouxe. Que, tipo, inclusive eu tenho aqui vários livros que estão no plástico ainda. Mas eu vi, alguém indicou, eu comprei e tá ali. Mais de ano, eu não peguei pra ler ainda. Porque em algum momento eu percebi isso, que eu estava investindo em muitos cursos, que não necessariamente era a dor que eu estava vivendo. E essa foi uma estratégia que sempre funcionou para mim, assim. Então, eu quero ir de pleno para sênior. O feedback da minha liderança era que o que me faltava era comunicação executiva. Então, aquele semestre eu só ia ler sobre isso. Então, os meus cursos, os meus livros, as pessoas que eu ia interagir eram sobre isso. Então, isso foi o que me ajudou a parar de comprar muitas coisas sem refletir o que que eu ia ganhar com aquilo. E é aqui que entra o roadmap da carreira também, porque se você lá em janeiro definiu os objetivos que você queria, é muito mais fácil falar sim e falar não para aquele curso, para aquele livro, para aquele evento. Eu tava conversando com a Ingrid no domingo, né? Poxa, eu senti um super fomo de não ir no Picamp esse ano, porque todos os anos eu fui. E aí a gente vê as pessoas postando e fala, nossa, eu queria muito estar lá. Só que em janeiro eu tinha feito um roadmap da minha carreira e eu tinha falado que não era o ano de ficar saindo, de ficar indo para evento, de criar palestra, era o ano de focar em outras coisas que eram mais importantes. Então, os cursos que eu fiz foram relacionados ao que estava no meu roadmap, os poucos livros que eu li foram para isso. Então, de novo, assim, o roadmap da carreira, ele vai te ajudar inclusive a investir melhor o seu dinheiro e o seu tempo, porque fica mais fácil você saber se aquilo que você está querendo comprar não vai te ajudar em nenhum dos objetivos que você colocou para o seu ano, a resposta tem que ser não, vai gastar esse dinheiro em outro lugar que seja cuidando de você, mas não investindo nessa coisa, sabe? Tem uma pesquisa que viram que lançaram mais de 600 buzzwords em um ano, era um número absurdo. E eu lembro da Dai me falando disso. E se você for ficar desesperado por cada buzzword que surgir, você vai se perder, de fato. Vai ser alguma coisa nova que na sua cabeça você vai ter que aprender e você vai ter que correr atrás. E eu não acho que é isso. Então, de novo, acho que a partir do momento que você tem mais clareza de para onde você precisa ir, você não precisa se desesperar para tentar fazer tudo ao mesmo tempo, porque quem faz tudo, se tudo é urgente, nada é urgente. Então, acho que isso ajuda pra caramba. Agora, assim, eu não sei se isso é fácil pra vocês, porque eu tô falando, mas pra mim não é fácil. Então, tipo, igual desse do evento, eu me senti mal o primeiro dia ali. E aí eu me forço a olhar pra aquilo que eu fiz. Eu não sei se vocês têm alguma tática, assim, porque igual a Cami falou que fica muito em rede social, a gente segue muita gente. Eu acho que é inevitável sentir isso. Mas a gente tem que ter umas táticas, assim, de trazer a gente de volta pra realidade. Eu não sei se vocês têm alguma coisa, assim. Eu comprei o iPad esse ano pra isso, pra poder ficar lendo e relendo várias vezes do porquê que eu tô fazendo aquilo ou porquê que eu não tô fazendo outra coisa, sabe? Nossa, total. Eu gostei muito do que você disse, Dai, de relembrar o motivo pra gente conseguir dizer o não, né? E eu acho que isso acontece até às vezes te oferecerem uma vaga, uma mudança de área. Então eu já, né, vários mentorados meus assim que recebem a oportunidade de emprego para sair de produto e aí vai porque tem uma condição financeira boa, mas no fim quer ir para a área de produto, só que não aparece a vaga e aí acaba indo e cada vez mais ficando distante do sonho e tal. Então, essa questão
questão da gente ter um roadmap, ter um plano, pra mim, eu comecei com o mapa dos sonhos, né? Então, tipo, coloquei ali o que eu queria. Eu amo fazer mapa dos sonhos, eu acho que ajuda a gente a visualizar. Eu sou muito de imagens, né? Então, pra mim, é um momento gostoso de montar. E, poxa, se daquilo não está no meu sonho, não está no meu desejo, eu vou conseguir dizer não um pouco mais fácil, né? Já me aconteceu, né? Esse ano, inclusive, logo no início do ano, eu recebi um convite para ser professora de uma matéria de marketing. E, poxa, não era o tema que eu queria. E aí me doeu muito dizer não, mas eu confiei que ia aparecer alguma coisa mais na minha área e logo depois surgiu uma oportunidade. E eu fico pensando, sabe, se eu tivesse aceito, eu ia estar provavelmente muito atribulada com algo que não era o que eu desejava no momento. E aí talvez na hora que surge ali o que você quer, você já, né, não consegue aceitar. Então, queria que a gente falasse assim, qual que é o primeiro passo, eu acho, que vocês indicam para, poxa, não sei o que vai acontecer na minha vida em 2026. Tô aqui, início do ano, tenho muitos sonhos, muito desejo. Aí vem, né, buzzword, igual a Camis falou, e vem IA. E aí muita gente trabalha, por exemplo, em empresa que ainda não tá tão dentro de IA e fica desesperado. Não, eu tenho que saber. Ou, por exemplo, eu tenho que criar um produto no code. Porque eu vejo muita gente criando, tipo, não, sabe? Calma. Queria que vocês falassem sobre isso. Qual que é o primeiro passo para quem tá ouvindo a gente e não tem nada desenhado de carreira, o que elas podem fazer? Eu acho que o primeiro passo entra, de novo, vamos pensar como se nós fôssemos um produto. Então, a gente vai fazer primeiro uma descoberta de onde eu sou bom, quais são as coisas que ainda me faltam. Tem algumas ferramentas, por exemplo, o mapa de skills que existe, você pode pesquisar no Google, tem um The Peak Product Manager, que é um ótimo, do Ravi Mehta, que você consegue enxergar melhor quais são as habilidades de um PM. Isso falando de PM, porque eu acho que no nosso roadmap podem ter outras coisas também. Então, a Dai, por exemplo, pode colocar o dela da corrida, eu posso colocar o meu de natação. Então, acho que dentro do mapa dos sonhos, eu também adoro fazer isso. Então, ter minhas viagens e tal, e ter as imagens, eu acho que isso ajuda pra caramba, mas esse primeiro momento é esse momento de entendimento, de o que me falta, o que eu sou bom e onde eu quero chegar. E a partir disso, você vai quebrando em coisas pequenas e você vai fazendo um pouquinho por dia. Eu estava vendo essa semana um podcast que fala sobre os hábitos atômicos, o livro, e aí foi com o autor dos hábitos atômicos, e ele fala sobre a importância de juros compostos, né? Então, como um pouquinho por dia te leva muito mais longe do que qualquer outra coisa. Então, ok, eu tô com um problema de comunicação, então o que eu vou fazer todos os dias para melhorar em relação à minha comunicação? É gravar vídeos, por mais que não seja postar em nenhum lugar? Então, ok, então é isso que eu vou fazer, e um pouquinho por dia, que depois, quando você for olhar daqui 3, 6, 9 meses, você vai estar muito melhor. Então, eu iria nesse caminho. Ai, pra mim, essa questão de fazer um pouquinho é muito na leitura. Eu sempre fui uma leitora voraz quando eu era mais nova, adolescente e tal. Só que eu gostava de ler, eu gosto de ler coisas da vida, romance, ficção e tal. E quando eu comecei a entrar em produto, eu via todo mundo lendo os livros técnicos de produto, eu sentia muito fome, igual a Dai falou. Eu ficava, meu Deus, não tô lendo nada, né? Eu tava estudando de outro jeito, mas eu não tava lendo. E aí eu fui e comecei a ler 15 minutos por dia, livros técnicos. E isso, assim, poxa, 15 minutos por dia fez uma diferença gigantesca, a ponto de conseguir ler 5, 6 livros no ano. Porque eu começava como 15, aí eu falava, já tô lendo aqui mesmo, aí continuava ali um capítulo, sabe? Então, o poder de fazer um pouquinho cada dia, né? Como mineira, um pouquinho cada dia, É leva a isso. gente, né? A gente vai e começa a implementar os hábitos, né? Porque 10 páginas, vamos supor que a gente tá falando de 10 páginas. 10 páginas em um dia não vai fazer ninguém mais inteligente do que outra pessoa, mas 10 páginas em mês dá 300 páginas, já dá um livro.
Em 12 Exato. meses, são 12 livros. Então é isso, é o poder do pequeno. E eu acho que mais importante do que acho que as pessoas que são high performers e tal, e elas já ficam imaginando 1000 metas impossíveis de como chegar e tal, mas é importante também lembrar do tipo, se eu faltei um dia, se eu não corri um dia, se eu não li o livro um dia, no longo prazo isso não faz tanta diferença, se você continuar. Você não pode deixar essa pequena falha te desmotivar e seguir para o resto. É igual aquele jaquê, né, na É. dieta. Eu que faço dieta há Sim. tanto tempo, sei muito bem que minha nutricionista falava: "Ó, esse jaquê só vai destruir a sua dieta. Não, comeu 3 brigadeiros, beleza, melhor do que comer 3 brigadeiros, 3 bolos e 7 pizzas". Então, assim, já que não leu um dia, leia hoje, né, porque hoje é uma oportunidade de fazer diferença. E acho que é legal começar com algo que te dá um certo prazer, assim, também, porque se você não tem esse hábito, com certeza vai ser muito mais difícil se você começar com uma coisa que você odeia, assim, né? Tipo, vai ser muito mais sofrimento. Acho que deve ter, tem um livro, né, que fala que são 90 dias para você construir um hábito, né? Então, se você pegar alguma coisinha assim que você não odeia tanto, ou que você sabe que vai fazer uma diferença, eu acho que ajuda. Eu sou a prova disso esse ano. Eu sempre fui sedentária a minha vida toda. Tipo, eu nunca fiz exercício nenhum por mais de 2 meses. Essa semana eu tô completando 200 atividades físicas no ano. Eu não tô nem acreditando. Ai, Meu Deus, essa aham. sou eu. E foi por conta da corrida, porque era algo que eu não odiava. Tipo, nossa, acho que eu posso gostar disso. Então, isso é legal. E aí, você falando de próximos passos, assim, para construir a carreira, a gente fala muito sobre outra técnica de produto, que é você construir timeline, você ter o as is e o to be, né? Então, como as coisas estão hoje, como as coisas deveriam ser. Eu gosto muito de um exercício de autorreflexão, assim, de construir a sua linha do tempo da sua jornada, para que você consiga entender o que te trouxe até esse momento, porque você não vai conseguir planejar os seus próximos passos sem saber o que te trouxe até aqui. Quais foram as decisões importantes, quais foram as qualidades, as habilidades, as referências que eu fui colhendo ao longo do caminho. Então, algo que a gente gosta muito de fazer é assim, defina aí a sua linha do tempo. Então, eu comecei, meu primeiro emprego foi com 17 anos, agora eu tô com 29. Constrói uma linha do tempo e coloca os momentos mais marcantes da sua vida, não só profissionais, mas os pessoais também. Então, por exemplo, eu trabalhei 6 anos no Magalu. Então, essa foi uma situação que eu vivi. O que trabalhar 6 anos no Magalu me ajudou? Tipo, o que eu me tornei trabalhando 6 anos no Magalu? Eu aprendi muito sobre B2C, sobre produto interno. Eu fui uma pessoa prata da casa e isso traz bons benefícios, mas também me trouxe uma reflexão de eu sou boa porque eu tô no Magazine ou eu sou boa realmente porque eu sou boa, né? Tipo, eu sou boa só aqui. Então, isso passava na minha cabeça várias e várias vezes. Eu só tirei isso depois que eu saí do Magalu. Então, essas foram coisas que eu só tomei consciência quando eu comecei a construir essa timeline e pensar, sabe? Olha, isso me ajudou a crescer com consistência, eu aprendi a me comunicar, eu criei uma base teórica muito forte. Então, quando eu vou para um processo seletivo, eu sempre olho para essa minha timeline para relembrar aquilo que eu me tornei com as minhas experiências de vida. E isso com certeza vai te ajudar a definir o to be desse framework, né? Então, o as is é tudo isso que você fez até agora, tudo que você se tornou com essas situações da sua vida. Daqui para frente, você vai ter que pensar o quê? Quais são as suas referências? Quais são os seus objetivos? Como que você se imagina daqui 5 anos? 5 anos é muito? Pensa em 2. Ou 2 tá pouco? Pensa em 10, né? E vai muito da imaginação. Eu sou capricorniana, eu gosto das coisas no preto e no branco, né? 8 ou 80. Então, eu tenho 20 anos planejados. Já tenho o nome dos filhos, dos cachorros. Então, tem essa, essa diferença. Mas, para mim, essa construção da timeline é o que vai te ajudar a dar o próximo passo, que é definir as metas e objetivos para colocar no roadmap, sabe? Tem um Eu gosto professor muito. tem um Pode professor de Stanford que eu gosto muito do que ele fala, e uma vez ele falou: escreva todos os dias no seu diáriozinho qual que é a meta, e pode ser uma meta maior, então, eu quero ser promovido, que seja. E aí, todos os dias, debaixo dessa meta, você vai escrever 3 coisas que você vai fazer naquele dia para alcançar aquela meta. E ele mostra que é uma porcentagem absurda, eu acho que é mais de, sei lá, 80 e tantos % das pessoas que atingem essa meta, porque é o pouquinho de
novo, a gente volta na história do Hábitos Atômicos, mas tá ligado à grande meta, do que só ter uma meta grande e você não tá pensando e sendo intencional ativamente todos os dias relacionado a essa meta. Muito legal, assim, eu acho que pegando um pouco do que Daya e Camis falaram, eu gosto muito desse exercício de storytelling da própria carreira, né, então saber aonde foi, nem sempre foi intencional aquele movimento, aquele convite, mas você criar a sua história faz muita diferença, então assim, poxa, igual eu comecei como agilista, depois virei PO, depois PM, então eu tenho esse storytelling todo na minha cabeça e isso me ajuda a criar o próximo storytelling, que é onde eu quero chegar. Então, o movimento que eu fiz recente também de trabalhar com produtos de IA foi muito em cima disso. Assim, eu quero isso, passei por isso, comecei a estudar IA por conta própria e eu só estava esperando alguém me dar a oportunidade de eu finalmente entrar em produto com IA. E isso tudo foi um movimento intencional e eu criei a história, né? Que foi o que a Dai disse. Então, faz muita diferença. Aí outra, isso vale até para eu vejo, eu falo muito disso com quem tá fazendo transição ou que é a primeira vaga em produto, né? Que tem muito aquela sensação de, nossa, tá me faltando a experiência, eu não tenho isso no currículo. Tá, talvez você não tenha no currículo aquele cargo ali, Product Owner, Product Manager, mas você trabalhou numa empresa X que você conseguiu se tornar um ótimo gestor de projetos, uma pessoa que negocia prazo, uma pessoa que se comunica bem, que lida com desenvolvedores, mesmo sem ter aquele cargo. Então, esse storytelling também é uma autovalidação das competências que você tem. E para quem está buscando uma primeira vaga, muitas vezes é sobre isso, né? Sobre conseguir contar a própria história para mostrar para a pessoa que está te entrevistando que você já tem as competências, apesar de não ter tido o cargo oficial, né? Total. Uma coisa que eu queria que a gente explorasse é o nível de senioridade, né? Aproveitar que a Dai tá no momento aí como liderança, como que a gente enxerga o nível real da nossa senioridade? Porque o que eu vejo, muitas vezes a gente já tá ali num pé do sênior ou do pleno, mas a gente na empresa ainda não assumiu e tal. E aí tem dois momentos, né? Nós mulheres, como a Camis falou, a gente costuma a subentender o nosso nível, né? Não, eu não sou sênior ainda, eu não tenho condição, eu não posso colocar isso no meu roadmap e tal. Ou muitas vezes a gente achar que já é sênior, sendo que ainda não viveu, né, o que deveria ali para ser considerado. Como que vocês veem isso? Assim, como definir o seu nível, como ir para o mercado buscando um nível superior, enfim, o que vocês veem? Eu acho que isso vai muito de se você estiver pensando dentro da sua própria empresa, em conversas com a liderança, para entender qual o seu nível. Eu sempre falo que se você tá uma pessoa sênior, deveria ser uma pessoa que eu, como, por exemplo, coordenadora e tal, eu como gestora, é uma pessoa que pode ter semanas que eu vou estar falando todos os dias, mas ao mesmo tempo pode ter algumas semanas que eu não vou falar nenhum dia, e eu vou ter certeza que as coisas vão estar andando e estão indo bem de qualquer forma. E se você quer assumir a próxima posição, no fundo você já tem que sentar na cadeira como se você fosse. Então não esperar virar sênior para você sentar na cadeira de sênior. Você já começa a fazer atividades de sênior, que aí fica muito mais fácil de embasar e das pessoas irem lá e te fazerem essa promoção e aí você subir. E eu acho que também em conversas com outras pessoas, então isso a gente está falando dentro de uma empresa, mas se você está falando de, estou indo para o mercado e quero mudar de empresa, qual que é a minha senioridade? Você consegue, com conversas com outras pessoas, ter mais noção de o que as outras pessoas fazem, se isso já está dentro do seu escopo ou não. Então, acho que são alguns pontos relevantes nesse momento de será que estou pronto para dar meu próximo passo na carreira ou não? E, de novo, como você falou, a sensação que eu tenho e pelo que eu vejo com nossas alunas e tal, é que a maior parte das mulheres tem muito mais dificuldade de perceber que elas têm todas as capacidades para dar o próximo passo. Até porque toda vez que você vai dar o próximo passo, é quase como se fosse você tá mudando de liga, faz sentido você não saber tudo. Tem uma pesquisa que fizeram no LinkedIn, que eles viam isso entre mulheres versus homens, de que as mulheres normalmente elas precisam ter todas as características e competências para prestarem uma vaga, versus um homem que vai olhar e falar, não tenho 5 aqui, mas vamos embora, sabe, vou prestar a vaga mesmo assim.
E, de novo, a gente nunca vai necessariamente estar pronto para tudo. Então, acho que quanto mais você vai colocando a cara a tapa, melhor, que mais você vai aprendendo. Então, um meme, né, que esses dias eu vi um vídeo, a menina falando, você tem essa habilidade? Tenho sim. Aí corta pra ela passando a madrugada inteira aprendendo aquilo que ela falou que ela sabia. E é assim que a gente aprende, né? Igual a Ingrid comentou também, eu só vi que eu não era boa quando eu tive que pegar pra fazer. Mas aí você pegou e fez, então você já tá 1% melhor do que aquilo, né? Uma coisa que eu percebo, eu tô lendo um livro agora da Paula Boarin. Ela é uma influenciadora de RH, assim, eu gosto muito do perfil dela sobre gestão e liderança. E ela fala que realmente a gente tem que ter um equilíbrio entre não se dedicar demais, né? Mas é o que a Cami falou, para você ir para a próxima posição, você já precisa estar fazendo coisas daquela posição. Então, ela indica que você faça até 30% a mais do que é o seu. Então, eu tô como APM. O meu papel é escrever PRD e testar as entregas do time. Mas eu vou fazer um pouquinho a mais, porque eu quero sentar na cadeira de PM. Então, além de eu fazer a PRD e testar, eu também vou divulgar isso para as pessoas e eu já vou criar um dashboard para acompanhar o resultado daquela entrega que eu criei a documentação. Então, você não está fazendo 100% a mais, né, do tipo, vai te trazer um burnout, mas você está se preparando para aquela posição. Então, eu achei legal esse número que ela trouxe. E aí, você perguntou sobre como que a gente avalia uma pessoa, assim, de senioridade. Eu acredito que tem alguns fatores que são meio universais, assim, falando de produto. Para mim, uma pessoa sênior, eu avalio muito pela capacidade de resolver problemas que ela tem e o nível desses problemas. Então, se eu dou um problema na mão da Cami, eu não vou trazer provavelmente a resposta, eu vou trazer simplesmente o problema. A Cami, como sênior, ela tem a capacidade de descobrir tudo sobre esse problema e me trazer a solução. Uma pessoa júnior, eu não posso trazer só o problema. Eu preciso trazer o problema, eu preciso trazer as ferramentas que ela vai utilizar e eu preciso planejar com ela o que ela vai fazer para resolver este problema. Então, por mais que ela vá tocar sozinha, ela obviamente precisa de um direcionamento para chegar no mesmo resultado que a Cami chegaria por conta própria. Então, exige muito mais da gestão, da liderança que esteja ali com ela. Então, esse é um ponto que pega muito. Outro fator é o quanto que a pessoa consegue se virar, né? Que é o que a Cami trouxe. Se eu falar uma vez com a Ingrid na semana, eu sei que ela vai se virar. Se ela não me chamar, eu sei é porque ela deu conta. E ela vai me chamar quando ela não estiver dando conta. Então, esse nível de confiança que a pessoa vai dar o jeito dela, ela vai envolver quem ela precisar envolver, ela vai chamar quem ela quiser. A pessoa que está num nível mais pleno, às vezes ela pensa assim, ela vai falar: Ingrid, eu tô pensando em fazer assim, posso fazer? Ingrid, eu tô pensando em fazer tal coisa, o que que você acha? Então, ela ainda precisa desse nível de validação, sabe? A pessoa mais sênior, ela se vira, ela vai encontrar as respostas sozinha e ela sabe a hora que ela precisa levantar a mão. Então, isso para mim é um ponto muito importante. Outra coisa que eu vejo muito é pessoas que se acham muito sênior no sentido técnicas, mas não conseguem ser uma influência positiva dentro do time. Sênior não é só habilidade técnica. Sênior não é eu sou o PM há 5 anos, então eu sou sênior. Sênior é comportamento, é habilidade e são as competências multidisciplinares, né? A pessoa tem que ter uma boa inteligência emocional, ela tem que conseguir gerir conflitos, ela não pode ficar de mimimi reclamando de cada nova demanda que aparece para ela. Então, ela precisa influenciar positivamente o time. Esse, para mim, é o maior critério, assim, de senioridade, de postura, sabe? E para mim, obviamente, eu acho que para produto pesa muito o domínio técnico, mas eu acredito que não é no sentido de framework, é ela conseguir verbalizar e racionalizar o processo e adaptar aquele framework para o desafio que ela está enfrentando. Então, é uma pessoa que ela vai
te fazer muito mais perguntas antes de chegar na resposta, né. Então, eu não sou contra framework, pelo contrário, quando eu comecei, eu amava framework, eu amo frameworks, eu ensino frameworks, porque quando você é júnior, essa é a base que você tem. Então eu acho injusto quando a gente fica fazendo post no LinkedIn do tipo: "Morte aos frameworks, frameworks não serve para nada". Serve, porque quando você é júnior, é isso que te dá segurança para fazer aquilo, né. Agora quando você é sênior, você tem que conseguir pegar esse framework e adaptar ele para o seu contexto e saber qual é o problema que você quer resolver. Então tem que ter essa combinação de técnica com comportamento e influência, sabe. Eu vi em Falei um muito, lugar Ingrid, recente desculpa. eu vi em um lugar recente que eu acho que, de certa forma, ajuda a dar uma resumida em como que você ganha a confiança da sua gestão e como que você vê se você está pronto para o próximo cargo. Então, a primeira delas de pra você ganhar a confiança, né, e mostrar que você está pronto, é a parte de execução. Então, alguém te dá alguma coisa e sabe que isso vai ser feito. A segunda, ele chama de ownership, então é que você seja dono disso, então ele vai te dar um problema e ele vai saber que, além de você vai pensar no problema e também executar esse problema e resolver. O terceiro, que é relacionado a julgamento, então é uma gestão que vai vir te perguntar sobre o que você acha sobre alguma coisa e tal. E aí depois o quarto, que é o mais importante e é o final, que é quando você já pode representar o seu chefe em algum lugar. Então ele sabe, tem certeza que a Camila vai estar na reunião e vai estar me representando. E eu não tenho medo de eu não participar desse call, porque tem alguém me representando. Então eu acho que essas são as 4 etapas de como você ganha confiança e aí como você está pronto para o próximo nível. Nossa, maravilhoso. E isso muda de empresa para empresa, né. Eu acho que é legal a gente falar isso, porque às vezes numa empresa menor você vai conseguir ter uma posição mais sênior, porque a gente vai ter uma empresa ali de 100 pessoas, 200 pessoas, o que muda totalmente se você tiver numa empresa com milhares de pessoas, né. Então, cada empresa tem a sua avaliação. Queria trazer também a questão do leveling, né. Isso me ajudou muito no início, né. Algumas empresas constroem o leveling, que é para mostrar o que se espera de um PM júnior, sênior, pleno, GPM e tal. E para mim me ajudava a ter essa clareza e até a não se preocupar com algumas coisas. Porque, gente, vamos curtir o momento também. Se você tá numa posição júnior, curte o momento de ser júnior, sabe? Se tá como pleno, a mesma coisa. Então, às vezes você já quer pular as etapas e ser sênior, apesar de da gente, como sênior, ganhar mais, a gente tem também muitos outros responsabilidades e desafios que são tão difíceis quanto. Então eu acho que essa ambição, às vezes, atrapalha a viver o momento e aprender. Então, no meu caso, eu, curti muito o momento ali como júnior, como pleno, para melhorar minhas habilidades técnicas. Então consegui fazer uma boa query, consegui fazer uma boa apresentação, sabe, montar um PPT com carinho, conseguir ali porque eu sei que no momento como sênior, às vezes a gente não vai ter tanto tempo mais ali para fazer isso, né, às vezes a gente vai ter mais reuniões e tal, a gente não vai conseguir sentar e fazer uma query, muitas vezes, né. Então, nesse sentido, aproveitar e ver: "Não, aqui estão validando, estão, avaliando minhas habilidades técnicas, então eu vou me dedicar a isso. No meu roadmap eu vou colocar fazer um curso ali de aprender SQL", enfim. Então eu acho que, eh, não confundir a ambição ali de crescer e tal, e colocar no seu roadmap ali no início do ano. Não, coloca mais para o final. Entende que você vai viver ao longo do ano ali o seu processo, para depois você galgar aí um cargo mais alto, né. Então acho que é importante para a gente não se frustrar ali naquele momento também, e conseguir ir evoluindo aos poucos, né. E aí, meninas, quando vocês montam o roadmap de vocês usam algum framework ali específico, né? A gente tem os de produto, né? Now, Next, Later, a gente tem ali colocar nos meses. Como que vocês fazem geralmente? Vocês colocam mais em alto nível, tipo, esse ano eu quero aprender isso, ou vocês entram no detalhe? Imagino que a Dai falou que é capricorniano que entra mais no detalhe. Eu sou uma pessoa mais do geral, então eu tenho minhas metas do mês. Então, para cada mês eu tenho um objetivo e eu sempre coloco um objetivo pessoal e um de carreira. Eu acho que
Igual, nesse ano eu tinha o objetivo até agosto fazer minha meia maratona. Isso ficou muito em consonância com a minha carreira, que era o momento da minha carreira que eu estava mais tranquila, eu estava na mesma empresa e tal. Porque no final do ano eu já tinha desejo de mudar de empresa, então eu não ia colocar uma mudança de empresa junto com uma meia maratona. Então, né, gosto muito de alinhar isso, mas eu coloco mais por mês. Como que vocês fazem geralmente? Eu costumo fazer mais anual, assim, então, inclusive eu estava revisando o meu hoje, o de 2025, eu estava fazendo a minha retrospectiva. Faz 4 anos que eu faço esse modelo. Eu sempre coloco metas profissionais de carreira, né, CLT, as minhas metas de plano B, né, que são o Casa de Produto, o Instagram, o LinkedIn, o que que eu quero conquistar, e as minhas metas pessoais. E aí, ao final do ano, eu faço um balanço final ali de como foi, o que que foi mais difícil, o que que eu tive mais dificuldade. E isso normalmente me traz alguns insights, assim, para construir o próximo. Então, eu sempre superestimo algumas coisas. Então, eu sempre superestimo, subestimo o lado pessoal e às vezes superestimo o profissional. Tipo, para mim, o profissional é sempre o mais fácil. E aí, no ano, pra mim, é sempre os pessoais que eu tenho mais dificuldade. Hora a hora, né? Surpreendendo um total de 0 pessoas. Mas eu sempre faço isso, metas específicas. Então, esse ano a minha meta era estar pronta para assumir o papel de GPM. Então, eu construí ali o que que eu iria fazer. Então, entre mentoria, coisas práticas, pessoas que eu gostaria de me relacionar e conteúdos que eu gostaria de estudar. Então, livros e cursos. Pessoal, né? Então, tipo, mentorias de carreira que eu fiz. E o terceiro que era habilidades. Então, o que que eu ia construir profissionalmente com, tipo, conduzir uma contratação, conduzir processos seletivos, fazer dinâmicas com os C-levels da empresa. Então, eu coloquei metas específicas e coloquei checkpoints que eu faria com a minha liderança também. Então, olha, nos primeiros 6 meses, quero ver como é que vai estar, se eu estou mais próxima ou não. E aí, no primeiro semestre, já veio a oficialização do papel. Então, eu adiantei um pouco o plano, né? Aí eu refiz o roadmap pro segundo semestre. Mas é assim que eu divido. E aí, no finalzinho do ano, eu vou revendo as minhas metas. Tento ser bem específica, assim. Eu sou uma pessoa que tem uma coisa um pouco mais ampla, então eu tenho minhas metas para o final do ano, mas é bem nessa coisa de mural dos sonhos. Mas eu sou uma pessoa que, voltando na ideia de hábitos atômicos, eu já até mostrei uma vez no Instagram de ter tipo um papel, literalmente um papel, e aí eu escrevo todos os dias fit, que é para se eu malhei naquele dia, zen, se eu meditei, read, que é se eu li, estudei alguma coisa, e aí eat, se eu comi na dieta. E assim, são as prioridades que eu tenho para aquele mês. E aí todos os dias eu vou dando check naqueles mini pontinhos, que parecem mini, mas que ao longo do tempo acumulam muito. Então, eu me considero uma pessoa muito disciplinada. E eu acho que uma dessas coisas é ter essas pequenas entregas, digamos assim, diárias do que eu preciso fazer. E aí a sensação que eu tenho é que, no fundo, por ter essas metas quebradas muito pequenas, no que você precisa fazer e no atômico, ao invés de ser, eu quero ganhar um bônus de tanto, para você chegar nesse bônus de tanto, você precisa fazer sempre um pouquinho por dia. Então eu gosto disso, de ter esse tracking diário do que eu tô fazendo. Não, e eu gostei muito do que vocês trouxeram, meninas, juntando os dois, né? Acho que o estar pronta que a Dai colocou, eu gosto muito, porque tem coisas que a gente não consegue controlar, né? A gente não consegue controlar que a gente vai receber uma promoção naquela empresa que a gente quer. Eu costumo Exato. dizer que, na verdade, é difícil, né, a gente saber quando vai vir, mas a gente estar pronta e pegando o que a Cami trouxe, estou fazendo todos os dias algo que vai me levar, aí é algo que a gente pode controlar, né? Então, assim, se eu estive pronta o ano inteiro para assumir uma nova posição, a empresa que eu tô não enxergou isso,
talvez eu precise mudar de empresa, né? Ou talvez eu precise olhar se eu realmente estive pronta, né? Então, uma coisa que eu gosto muito, que a gente estava falando ali de diagnóstico, é pedir feedbacks ativamente para as pessoas que convivem com você. Eu fiz um curso de autoconhecimento em 2015, mas eu nunca esqueci, e todo ano eu faço. Ele indicava a gente a fazer perguntas para as pessoas que convivem com a gente. Eram 2 perguntas: no que você acha que eu sou boa e no que você acha que eu ainda não sou boa. E eu fiz isso pra muita gente e muitas pessoas me trouxeram coisas que eu nem sabia que eu era boa, sabe. Então gostei muito, porque me deu uma nova visão sobre mim, o que corrobora com a imagem de personal brand, né, que é um tema que eu gosto muito, então eram que as pessoas me viam. E aí a gente tem a oportunidade ali de melhorar, né. Então me trouxeram muito que eu era autêntica e eu nem me considerava uma pessoa muito autêntica, mas todo mundo falava isso, né, que você é muito autêntica e tal. Então, nesse processo de se identificar, de ver a sua senioridade, definir o que você quer colocar, é legal você fazer também essas pequenas dinâmicas, assim, de conversar com as pessoas que você confia, que você gosta, não só da sua empresa, mas compartilhar um pouco da sua vida e trazer esses feedbacks, eu acho que ajuda a gente a nivelar, né, pra gente definir ali o que a gente vai colocar ou não no nosso roadmap. E eu achei interessante dizer que independe do formato, né, a gente viu que eu coloco por meses, a Dai tem uma visão no ano, a Cami traz uma visão mais ampla de ver no dia o que ela tem que fazer. Eu adorei o que você trouxe, Cami, de colocar a meta e ver o que eu fiz, porque eu nunca fiz isso, mas me deu muita vontade de fazer, porque a gente acha que às vezes a gente não tá fazendo, né, pelo nosso sonho, porque a gente não atingiu o resultado final ainda. Mas não, às vezes tem uma coisa que você fez, né. Por isso que eu tenho, às vezes, medo de metas muito longas e tal, porque fica muito distante. E e além de ser distante, tem coisas que muitas vezes, como a gente falou, não estão na nossa mão, que estão fora do nosso controle. Então, por mais que eu esteja preparada, às vezes a área não tem orçamento para me promover. Às vezes não é o momento certo, não tem a vaga ou sei lá. Então, o que eu, Camila, consigo fazer dentro do meu controle? Eu quero, vamos supor, Instagram, eu quero crescer e quero virar uma criadora de conteúdo com não sei quantos mil seguidores. Mas o que eu, dentro do meu controle, posso fazer? Eu não posso controlar o algoritmo, mas eu posso postar todo dia. Então, se essa é a minha meta, eu posso postar todo dia. Se eu cheguei ou não na meta, pelo menos a minha parte eu fiz. Eu acho que assim, falamos aqui de montar o plano, né, da dificuldade que é você entender o que você quer e tal, mas eu queria que agora que a gente falasse um pouquinho de executar, né, porque eu conheço muitas pessoas que são excelentes planejadoras e que adoram colocar no papel. Eu já fui uma dessa, né, adorava fazer e depois eu esqueci, nunca mais olhava ali o que eu tinha botado. Queria que a gente falasse um pouco sobre dicas, né, de como continuar executando o plano. A Cami trouxe aqui, né, de trazer, poxa, enxergar ali o micro do que você está fazendo, pequenas ações para atingir um resultado maior, mas queria que vocês trouxessem mais dicas. Poxa, como seguir um plano? A gente sabe que a gente tem momentos de exaustão, a carreira de produto, ela é exaustiva, né, seria hipocrisia a gente falar que não. Então vão ter dias que a gente não vai conseguir, por exemplo, olhar para um plano B, né, que a Dai trouxe ali, que a gente não vai conseguir correr os quilômetros que a gente colocou no papel. Então eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho das estratégias que vocês usam para continuar fazendo mesmo quando tá tudo tão difícil. Eu acho que ao longo da nossa conversa a gente já foi falando um pouco de como, quando você vê a coisa mais ampla, você entende que o pular um dia não é o que vai te quebrar. O problema é se você falta muitos dias. Então não é uma corrida que vai te fazer não conseguir completar a meia maratona, e sim se você faltar muitas vezes seguidas e não seguir. Então entender que sim, tem momentos da vida que o pessoal vai estar puxando mais, o profissional vai estar puxando mais. Eu acho que isso é importante na hora de você olhar para o planejamento. E eu sou da turma que acha que muitas vezes, sei lá, é legal se planejar? É, mas é na prática que você aprende mais. Até porque eu vejo muitas pessoas se escondendo atrás desses planejamentos, porque é quase como procrastinando pra caramba, porque quando eu tiver o plano perfeito, lá, lá, lá. Tipo, eu dou exemplo de carreira mesmo. Eu vejo algumas pessoas que falam assim: ai, mas eu não fiz isso porque
a empresa que eu trabalho não me forneceu os mentores, sabe? Ia ter um programa de mentoria no segundo semestre e aí eu tô no primeiro semestre esperando. E aí você tá esperando com que outra pessoa olhe pra sua carreira? Não, tipo, você consegue ir já tocando sua vida, sabe? Então, tomar cuidado para você não se esconder, não esconder sua procrastinação atrás de um planejamento perfeito. Porque o planejamento perfeito não existe. Eu sinto que se você for pensar nas linhas de produto mesmo, de testar pequeno, errar pequeno e depois expandir, é isso. Quanto mais você vai colocando cara a tapa, mais você vai aprendendo no dia a dia, mais você depois consegue ter um planejamento melhor. Aí, nisso, tenho outro. Tô empolgada com esse podcast que eu ouvi dos Hábitos Atômicos, que ele dá exemplos de. Vamos pensar num chapéu, num corte de cabelo ou numa tatuagem. Que é, se é uma decisão que é um chapéu, que você vai lá e você pode trocar, você faz na hora. Mas a maior parte das pessoas, elas tratam as decisões e esses planejamentos e tal, como se fosse uma tatuagem. E no fundo não é uma tatuagem, é muito mais um corte de cabelo. Do tipo, eu até posso fazer uma escolha errada, mas daqui alguns meses meu cabelo vai crescer e vai passar. E a gente trata muita coisa como se fosse uma tatuagem, como se fosse uma coisa eterna, e não é. Então, eu acho que quanto mais você vai e você pratica e menos você planeja, porque nessa coisa de planejar demais ou ficar muito, sabe, na regrinha exata, você acha que muitas vezes acaba sendo um custo mais alto. Esse custo da escolha, você perdeu tempo, dinheiro, que seja, assim. Então, eu sei que toda a nossa aula era sobre planejamento, roadmap, etc, mas eu sou da turma que eu acho que às vezes tem coisas que vão sair de fora, assim. Tem top-downs da vida que a gente não tá prevendo, tem coisas que a gente não estava imaginando. Eu acho que a gente fala muito sobre os top-downs da vida, né? Que não tem como você prever um layoff, não tem como você prever que a empresa naquele ano não vai bater a meta. Isso até tem como prever, né? Você perguntou sobre escolhas ruins, né? Até tem como você olhar se é uma boa empresa ou não, mas tem muitos fatores externos que você não controla. Você não controla uma doença na família, você não controla um problema de saúde que alguém tenha, uma dificuldade de um relacionamento. Não tem como controlar. O que eu penso, assim, é que se já é difícil planejando é difícil, pra mim, sem planejar fica inviável, assim, você deixar a vida te levar é terceirizar a sua própria carreira, é terceirizar a sua própria vida, sabe? E eu sempre falo assim, eu não quero permitir que outras pessoas decidam a minha vida pra mim. Eu não vou controlar o que vai acontecer, mas eu tenho que controlar quais são os meus valores, o que que eu aceito, o que que eu não aceito. Eu quero poder ter a confiança de falar sim e falar não num processo seletivo. Eu não quero deixar a minha carreira na mão de outras pessoas e eu ter que aceitar um salário mais baixo porque eu não tenho para onde ir, porque eu não construí meu networking, porque eu não fiz boas conexões, porque eu não me preparei, eu não estive preparada para aquela vaga e quando ela surgiu, eu não estava pronta. Então, para mim, eu levo a vida muito assim. Planejando já vai ser difícil. Se eu não me planejar para nada, outras pessoas vão decidir a vida para mim. Eu acho que quando eu e a Cami a gente fez nosso conteúdo sobre o roadmap foi isso, né? Se você não decidir por você, alguém vai decidir. E é muito melhor que você tome essa decisão. Então, o seu planejamento, o seu roadmap, ele tem que traduzir as suas vontades e os seus desejos. E óbvio que vai vir frustrações, vai vir os obstáculos da vida. Eu acredito muito no espiritismo, então eu acredito que a gente está aqui para passar por provas e inspirações mesmo. Então, faz sentido, se a gente não estivesse sofrendo por nada, não faria sentido a gente estar aqui. E para mim, é um pouco disso, assim, de não deixar terceirizar decisões que poderiam ser prevenidas, sabe? Então, você fazer uma reserva financeira, você ter a sua reserva de networking, você tá com seus cursos em dia, eu passei por 2 layoffs próximos, assim, né? Eu saí antes de acontecer os layoffs e eu vi muita gente que eram ótimos profissionais, mas que quando saíram
tinha um LinkedIn que estava há 10 anos sem ser atualizado. A pessoa não atualizou nenhuma promoção que ela teve, nenhum curso que ela fez, ela não participou de nenhum evento. Então, aquele capital dela também não foi aproveitado, ela não tinha um plano B. Então, a gente fala aqui do podcast, a gente fala do Instagram. Ter planos B são muito importantes. Então, eu acho que o roadmap, ele vai um pouco nesse sentido, assim. Eu concordo muito com a Cami de isso não ser um vilão, né? E eu acho que há alguns anos isso pra mim foi, inclusive. Eu acho que eu era muito mais rígida, sabe? Então eu tinha muita dificuldade, por exemplo, de não terminar coisas. Eu comecei uma pós-graduação em marketing e eu não terminei, e pra mim foi um sofrimento, como se eu tivesse falhado na minha vida, como se eu tivesse sido o pior ser humano da face da Terra de ter tomado a decisão de não terminar o curso de marketing. Mesmo que ele não agregava em nada na minha carreira, não estava me ajudando em nada, não ia me ajudar a atingir os meus objetivos. Então, eu gostei muito do que a Cami trouxe, assim, não pode ser um inimigo, um vilão das suas decisões. Ele tem que facilitar a sua tomada de decisão, mas não a ponto de gerar essa rigidez, igual eu trouxe o meu próprio exemplo, de não dar conta. E tem um outro ponto que a Cami trouxe também, do tipo, a meta lá no final pode estar muito distante. Você tem que estar preparado para talvez mudar o caminho quando isso fizer sentido. Então, eu tinha uma meta muito clara, por exemplo, quando eu estava na Raia, e foram acontecendo coisas que foram fazendo eu repensar aquilo. E aí, de novo, a rigidez, né, da pessoa mais rígida, da pessoa que pensa em tudo, poxa, eu não quero desistir, eu não quero sair, será que eu tento mais um pouco? E quando foi surgindo as oportunidades, eu voltei para o meu roadmap. O meu roadmap era atingir aquela posição. Não falava de atingir aquela posição naquela empresa, naquele mês, com aquelas pessoas. Era um sonho muito maior. Então, a sua carreira, ela não é a sua empresa, ela não é a sua gestão, ela não é o seu time. Ela é muito maior que o seu emprego atual, né? Então, eu acho que ter essas visões te ajuda a não cair no que a Cami trouxe, de ser um vilão, de te impedir de tomar decisão, de te perder oportunidade. Então, você tem que estar, é o que eu falei, tem que estar planejado, mas preparado para essas outras variáveis da vida, né? E daí, enquanto você ia falando, acho que algumas coisas vieram na minha cabeça que é isso, do momento de execução, de quantas vezes a gente não viu isso no mundo de produto, de que você achava que uma hipótese era certa e quando você vai lá você vê que é errada. Então, por exemplo, alguém pode se formar na faculdade e ter o sonho de ser CEO. E aí, ao longo da carreira, ir percebendo que, pô, para você ser CEO, olha quantas coisas eu vou ter que abdicar. Eu não vou ter tanto tempo para ficar com a minha família, eu vou ter que abrir mão disso, vou ter que abrir mão daquilo. Nesse momento, isso ainda faz sentido para mim? E muitas vezes a gente vai mudando e a gente vai percebendo e a gente vai tendo um conceito de sucesso muito diferente do que a gente tinha há 5 anos, há 3 anos, 1 ano atrás, que seja. Então, eu acho que nessa coisa de que o seu planejamento não seja um vilão, o mais importante de qualquer tipo de planejamento antes é o seu autoconhecimento. E isso ninguém vai saber a não ser você. Então, ao mesmo tempo que você tem que ser responsável pela sua carreira, porque você é o maior interessado nisso, você também deveria ser o maior interessado em se conhecer e saber o que você quer, o que é a visão de sucesso para você. Porque, de novo, aí a gente volta lá para a primeira pergunta de comparações. Muitas vezes a gente pode se comparar e a gente está se comparando com outras pessoas, mas aquela talvez não seja a definição de sucesso para você. Talvez um dia tenha sido, mas não é mais. Então, acho que entender que tá tudo bem se as coisas mudarem no momento que você for executar o seu planejamento. Isso pra mim foi tão difícil de aprender. Uma coisa que me ajudou na época, além de muita terapia, é que eu vi uma reportagem, eu vou até olhar aqui o dado pra falar certinho, é que uma pessoa pode ter em média, tipo, de 10 a 12 empregos ao longo da sua vida. Tipo, isso eu tava numa crise existencial, sabe, com uns 25 anos. Falei, cara, eu tenho 25 anos, eu ainda vou ter, tipo, 11, 12 empregos na minha vida, eu posso me acalmar, vai muita coisa mudar. Então, acho que isso também me ajudou.
se você que tá ouvindo é mais mood die, né, louca assim, é isso, tipo, às vezes a vida vai acontecendo e provavelmente você vai mudar de emprego, você vai mudar de empresa, pode ser que você mude de área, a área de produto já mudou tantas vezes, então, de certa forma, isso me alivia um pouco de saber que as coisas vão acontecer e normalmente são mudanças naturais que vão fazendo sentido de acordo com a sua própria evolução, assim, de vida e maturidade, né? E tem um podcast, ou desculpa, um TED Talk que fala sobre carreiras lineares, que era o que a gente estava acostumada nas carreiras dos nossos pais e tal, e que era uma escadinha. E hoje em dia as carreiras são muito mais squigglies, né? Que é um monte de linha que você, assim, você começa em marketing, aí você vai para o produto, aí você aprende não sei o que lá. E que é muito rico isso também, porque em marketing você vai aprender alguma coisa relacionada a vendas, mas aí em produto você vai entender um pouco mais de estratégia, e aí depois você mudou de produto e você quer empreender, então você tem um pouco de background dos dois. Então, tirar da cabeça aquela ideia anterior e antiga que é a escadinha de eu sou júnior, aí depois eu viro pleno, aí depois eu viro sênior. Às vezes você tem que dar uns passos para trás porque você quer fazer uma transição de carreira e tá tudo certo. Você vai lá dar esses passos para trás para dar alguns para frente. Então, de novo, acho que autoconhecimento sempre vai ser o melhor passo para você ter um planejamento que faça sentido para você. E sem não, assim, vocês falaram tudo, eu acho que essa rigidez ela atrapalha muito a gente, né. Então, poxa, eu quero ser isso e aí, igual muita gente fala: "Ah, como é que eu começo a postar conteúdo na internet?". Minha filha, abre a câmera e fala, sabe. "Ai, mas eu não tenho luz, mas eu não tenho o melhor microfone". "Tá, depois você compra", né. Então isso pra mim, assim, é muito direto, porque eu sou uma pessoa muito prática, então, vocês falando eu fui relembrando, né, assim, em 2020, assim, na pandemia, eu revisitei alguns sonhos meus, que um deles era ser jornalista. Só que eu já estava em tecnologia e eu gosto muito da área de tecnologia de produto. Por um tempo eu achei que esse sonho estava morto. E recente eu comecei a refletir que eu poderia fazer o que um jornalista faz, mesmo que eu não estivesse na TV, por exemplo. Foi por isso que o meu podcast nasceu, com essa vontade de estar aqui criando a ponte, né, conectando vocês com o meu público, o público de vocês e tal. Então, um convite também para quem está ouvindo é colocar no seu roadmap, nas suas metas, os seus sonhos pessoais e como você pode criar habilidade sem depender do CLT, né. Então nós 3 aqui somos produtoras de conteúdo, a gente tem nossos canais e tal. Isso para mim me ajuda muito a melhorar habilidades, talvez mais rápido do que dentro de uma empresa. E eu fiz isso com inteligência artificial, então eu não tive oportunidade de aprender dentro da empresa, porque eu estava num produto que não usava IA, mas eu falei: "Eu vou aprender IA, eu vou saber construir um produto". Fui lá e fiz dentro dos meus projetos e faço isso hoje aqui no podcast, então eu acho que, a Cami postou isso esses dias, eu achei muito bom, que ser intencional e cara de pau te leva a muitos lugares, eu levo isso pra vida, assim, às vezes você fica numa vergonha extraordinária de falar alguma coisa, e assim, a gente liga muito mais pra gente do que os outros, né, porque a gente tá com a gente o tempo inteiro. Mas, na verdade, alguma coisa que eu fale e tal, é só uma partezinha ali na vida da Camis e da Dai, e elas nem vão lembrar. Então, se desapegar um pouco, assim, também do que as pessoas esperam, eu acho que é um ponto bem relevante pra gente conseguir montar o nosso plano, né, que não precisa ser aquele plano tão engessado, né. A gente tem que se dar menos importância, né? Você já ouviu uma blogueira Exato, falando no isso? fundo não tá nem aí para você. Exato. É isso, tipo, quantas pessoas tá realmente ligando, né? Ninguém tá ligando. Quem tá ligando é você, e tá ligando demais, sabe. E as pessoas não lembram também. Às vezes, eu não sei vocês, mas às vezes eu passo alguma vergonha, e aí eu fico pensando naquela vergonha e tal. E aí me aconteceu uma situação, assim, que eu passei uma vergonha com um amigo meu. Aí depois eu fui falar com ele, falei: "Nossa, lembra aquele dia que eu falei que ele", basicamente eu falei do namorado de uma amiga minha e ela já tinha terminado, e aí ficou mó climão, e tal. Aí eu fui e falei: "Você lembra?" E ele: "Não". Aí eu fiquei assim: "Pô, eu fiquei pensando nisso, que eu passei mó vergonha, ele estava comigo, ele comentou e ele nem lembra". E é isso, né, as pessoas elas não estão nem aí pra gente no geral. Então a gente ficar pensando e montando o nosso roadmap de acordo com o que as pessoas esperam, que as pessoas querem, é um grande risco, né. Gente,
tá maravilhoso, podia ficar aqui 7 horas falando com vocês, mas queria caminhar para o final aqui. Queria saber se vocês querem deixar mais algum conselho, mais alguma decisão aí que as pessoas podem. Nós 3 estamos no mundo de produto, né, a gente sabe aí também de tendências, enfim. Queria deixar o espaço aberto de ou conselhos, dicas, como conselho é de graça, né, queria que vocês deixassem aí alguma dica final para quem vai construir o seu roadmap agora, tá começando o ano, o que que vocês falariam? Eu adorei várias coisas que você foi falando no final, e eu acho que se eu pudesse dar 2 dicas que eu acho muito importantes, a primeira delas é: não espere que a empresa faça alguma coisa com você, então vai lá, não tá usando IA no seu trabalho, então você vai lá e faz sozinho, você baixa o Lovable, e aí você começa a testar e põe a cara a tapa, eu acho que essa é a primeira parte, então você vai lá e faz o seu e vai atrás. E a segunda é, em tempos de IA, em tempos de incertezas do que vai vir por aí, nunca foi tão importante as conexões que você tem. Então não deixa para fazer networking no momento que tiver com problema. Networking é um negócio, é intencional, é constante, é diário, é semanal, que seja, mas bota lá nas suas metas, de como você consegue ampliar esse networking, essa parte de trocas com pessoas, para se algum problema acontecer, e nem precisa tá acontecendo algum problema. É tão legal ter uma rede de apoio e de contato que consiga te ajudar. Isso vale muito mais do que qualquer curso. Eu realmente bato na tecla disso, porque eu vi muito na prática coisas e portas que se abriram por causa de pessoas e não necessariamente pela minha capacidade técnica. Acho que vocês já falaram tudo, é difícil acrescentar alguma coisa, mas eu acredito que pensando em roadmap, tudo que a gente falou de se planejar, assim, para 2026, né, como é que você constrói o seu plano e tentar atingir as suas metas. Eu acho que uma preocupação que eu tenho muito, assim, é de não colocar todas as suas fichas num único pote, sabe? Seja esse pote a sua empresa, seja esse pote a promoção que você está esperando ou a habilidade que você quer desenvolver, né, tipo: "Ai, vou colocar todas as minhas fichas em IA, vou colocar todas as minhas fichas em network", aí a pessoa não tem nada para entregar, né, então, vou seguir a dica da Cami, vou só fazer network para me conectar com várias pessoas, mas eu não tenho nada para entregar para essas outras pessoas. Então, eu acho que um ponto, assim, que a gente não falou tanto, mas eu deixaria é ter esse cuidado de planejar a sua vida, assim, mas não colocar todas as suas fichas num único pote, porque a vida é uma caixinha de surpresas, né. E eu não tô falando aqui pra ninguém se tornar blogueiro ou top mind lá no no LinkedIn, eu não tô falando sobre isso, mas sobre construir realmente planos de carreira que te permita navegar entre áreas ou ter projetos paralelos, coisas que te deem prazer ou que, por sorte, também te dê alguma renda. Eu acho que isso vale muito numa época onde as carreiras estão sendo repensadas, né, e a gente está revendo o nosso papel no mundo, a gente está trocando de geração, tem uma geração nova entrando no mercado, então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e eu acho hoje com risco muito alto a gente colocar tudo numa única fonte, assim. Então acho que eu deixaria essa dica no final. E seguir a gente nas redes sociais para vocês serem mais felizes, né, eu e a Cami. Sim, por favor, Cami Product. Gente, queria agradecer o privilégio aqui de estar batendo esse papo com vocês. Cresci muito, né, sei que quem tá ouvindo também com certeza refletiu. E queria deixar o espaço para vocês aí, para como as pessoas continuam seguindo vocês, onde elas te encontram, o que que vocês estão fazendo além aí do CLT. Então é um espacinho aí para vocês venderem um pouquinho do que vocês estão construindo. Boa, então já brinquei aqui, né, podem me seguir no LinkedIn, Daiane Correia, tem o meu Instagram, Diário de um PO. Eu sigo não mudando esse nome, acho que eu tenho um apego a ele ainda, apesar de fazer quase 6 anos que, não sou mais PO, mas seguem lá, Diário de um PO, e lá tem todos os meus cursos e mentorias, o que é no Casa de Produto, já são mais de 1.200 pessoas que passaram em cursos e mentorias, muitos fizeram mentoria com a Cami também, então acho que é um momento especial de troca e reflexão de carreira, onde a gente ajuda a realmente construir esse roadmap de carreira que a gente conversou aqui, e também ter trocas aí mais profundas com leveza, que é o que eu comentei ali no começo. E para mim, quem quiser me seguir, eu tenho o Instagram, que é o Cami Product, que eu gosto de mostrar um pouco mais do backstage da vida de um PM e também alguns aprendizados que eu vou tendo ao longo da vida.
E eu não sou muito de postar no LinkedIn, mas quem quiser é Camila Hakim Lorenzi. Ai, amei, gente. Sigam, eu sigo as duas já tem muito tempo. A Cami, vejo o chá dela da Nice, vejo os dicas do pai dela de como dormir, Acabei até de porque eu durmo. receber uma mensagem da Nice. Oi, está em casa? Vamos ter chá? Eu amo. Dicas do seu pai de como dormir melhor. Acompanhei a Dai correndo. Fiquei super feliz de ver, porque eu passei por esse movimento também. Então, assim, meninas, muito obrigada. E aí, pra quem tá escutando, se esse episódio aí te ajudou, né, a construir melhor um desenho da sua carreira, que fez sentido pra você, compartilha, né, com quem também tá nesse caminho. E eu queria lembrar um pouco do que as duas meninas trouxeram aqui, Camis e a Dai, que a carreira, ela não é uma linha reta. E se a gente tá falando de produto, é isso, né? Vai mudar, vai ter um momento que a gente vai estar mais em cima, mais embaixo, a gente vai ter que às vezes dizer não para uma oportunidade porque não faz sentido aquele momento, e revisão, né? A Dai trouxe isso, né? Por exemplo, uma meta dela se antecipou e ela teve que revisar. Pode acontecer o contrário também, uma meta sua não aconteceu e você precisa revisar e continuar sonhando para ter novamente suas metas. Então, a gente sabe que o roadmap de produto ele não é preso ali no papel, e o de carreira também não deve ser, né? Então, convidar vocês também a tirar essa rigidez e deixar mais leve. Então é isso, muito obrigada por todo mundo, para quem ficou até o final, e até a próxima.